Abraços aí. Mais algum destaque, Diana? E então, Garcia, 4 homens foram presos suspeitos de roubar petróleo em dutos da Petrobras. Você acredita nisso, Garcia? Caramba, eu tava ouvindo o Alexandre Ferreira falando, ele falou, gente, quando você pensa que já ouviu tudo, né? De tudo, não é? Os investigadores identificaram 180 furos, né, em dutos, principalmente na Baixada... 180? 180 furos, Garcia, principalmente na Baixada Fluminense. A suspeita é que a quadrilha já tenha desviado 30 milhões de litros de óleo somente este ano. Entre os presos está um policial militar de Duque de Caxias. As prisões foram realizadas no Rio, São Paulo e Goiás. Olha que audácia, né, Garcia? Lamentável que sempre tem um PM metido na parada, né? Infelizmente. Que me perdoem os bons policiais, aqueles que honram a farda, mas sempre que tem uma porcaria de uma falcatrua, tem um PM enfiado no negócio aí. Brincadeira. Agora isso parece coisa de desenho, né? 180 furos, Garcia. Aí fica difícil, Diana. Fica muito difícil. Para tudo, vamos ouvir a doutora que é melhor. No Rio, 3h19. Agora, na Companhia do Garcia, tem especialista na linha. Já tem especialista na linha. Estamos falando da doutora Amanda Laudier, médica intitulada especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre pela UFRJ, preceptora de endocrinologia pela PUC. Olha, é fera, mas acima de tudo é parceira, é amiga da família Tupi. Bom dia, doutora Amanda. Bom dia, Garcia. Bom dia aos ouvintes. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês de novo. Prazer é todo nosso. A minha família gostou de ouvir a última entrevista que a gente falou aqui da osteoporose. A minha mãe, dona Zezé, a tia Bené, todo mundo falou, nossa, a minha sogra Conceição, que já virou sua fã, né? Falou, nossa, a doutora Amanda manda super bem, explicou tanta coisa bacana, né? E quando é que você vai colocar de novo ela pra falar? Todas me cobrando, doutora Amanda. Interessante. Bacana, né? Dá um beijo na dona Aurora, que é a sua mãe, não é isso? Ah, sim, é isso mesmo, dona Aurora, famosa dona Aurora. Um beijo grande para dona Aurora, parabéns pela filha que tem. Mas hoje nós vamos falar então da diabetes. Eu começo perguntando, o diabetes ou a diabetes? O diabetes, ou a doença diabetes. A doença diabetes que infelizmente... Ou diabetes mellitus, né? Que infelizmente tem causado problema em tanta gente. Tem hora que eu fico assustado que eu acabo tendo a impressão que todo mundo, no momento da vida, vai ter isso, doutora Amanda. Verdade, diabetes é uma doença muito prevalente e recentemente foi o Dia Mundial do Diabetes, alertando a população para a importância da prevenção, que inclui a dieta e a atividade física. E essa semana, esse feriado, foi o Congresso Brasileiro de Diabetes em São Paulo. A senhora esteve presente? Não estive presente, mas como hoje em dia a tecnologia nos permite, os slides eram enviados simultaneamente às apresentações. Entendi, é como se estivesse presente. Hoje é uma beleza, né? A gente tá exatamente, aqui, tem a gente não precisa nem pagar passagem. Essa vantagem, né? Tem como acompanhar tudo online, né? Tudo. Exatamente. O tempo todo. A gente até falou da outra vez, médico tem que estudar o tempo todo. Me fala, por exemplo, quais as causas da doença diabetes, se é mais comum em homem ou mulher, se tem criança também que apresenta esse problema. Então, diabetes é uma doença que é considerada bem popular. Então, pode pegar qualquer faixa etária, desde criança recém-nascido até gestante, idoso, jovem. Mas o diabetes que a gente considera mais comum e que a população mais conhece é o que a gente chama de diabetes tipo 2. É o diabetes que é associado à história familiar. É o diabetes que, se você não fizer exercício regular e não tiver uma alimentação equilibrada, você vai apresentar. Por isso que você comentou, a impressão que dá é que todo mundo vai ficando velho e vai ficando com diabetes, porque a população não se cuida. Isso é uma consequência da vida moderna, infelizmente.
Caramba, quer dizer, esse negócio de fazer exercício que a pessoa fica adiando, deixa para outro dia, vou começar a semana que vem, aí vai chegando no final de ano, aí tem festa, no ano que vem eu começo e vai empurrando com a barriga, literalmente, chega uma hora que não tem mais jeito, né, doutora? Exatamente, quanto mais cedo você conseguir cumprir essa meta, mais chance você vai ter de evitar essa doença. E eu fico muito preocupado, essa semana, por exemplo, faleceu um amigo, né, da dona Conceição, da minha sogra, e ele já tinha ele amputou as duas pernas, tinha amputado acho que dedo, foi perdendo aos poucos, amputou as duas pernas, estava internado no Salgado Filho no Meia, não resistiu e faleceu. O diabetes leva a casos extremos assim, né, doutora Amanda? Sim. O diabetes mal controlado, não o diabetes que é o do paciente que é disciplinado, que faz tudo o que o médico recomenda, que vai às consultas, que toma o remédio, isso não acontece com esse tipo de paciente. Acontece com aquele paciente que acha que pode tomar quando quer o remédio, que acha que tem que comer um bolo toda vez que vai no aniversário, que não faz exercício nenhum, que fuma, que tem a pressão não controlada. Então, esse é o perfil de paciente que acontece as complicações, que tanto podem ser microvasculares quanto macrovasculares. E um exemplo de alteração microvascular é a perda dos membros, porque você perde a vascularização naquela região, ocorre a alteração dos nervos. Então começa muito antes, uma feridinha que o paciente negligenciou, uma dormência nas pernas que ele também não ligou e foi levando até o momento que aquela feridinha vira um buraco, e aquele buraco necrosa, e quando vê só tem jeito tirando a perna. Meu Deus do céu, que todo mundo falou aqui, exatamente isso, sabe? Meu Deus do céu, quer dizer, quais os sintomas uma pessoa jovem deve ficar, sabe, com atenção redobrada e procurar um médico, doutora Amanda? Então, o sintoma que a gente sempre pergunta nas primeiras consultas é o que a gente chama de pólis. O que significa pólis? Quer dizer, polifagia, então o paciente sente muita fome, aquela fome que não sacia nunca, come e nunca está saciado. Polidipsia, ele fica querendo beber água o tempo todo, aquela sede que não mata nem com água gelada. E poliúria, ele bebe muita água e vai muito ao banheiro, então passa a noite inteira no banheiro como se fosse uma grávida. Isso são os pólis. Além dos pólis, o paciente pode ter a visão turva, embaçada, como se estivesse atrás de uma cascata. Então ele vê tudo turvo, tudo não focado, né? E as dormências, a gente pode ter dormência nos membros inferiores, nas mãos, que são os sintomas mais comuns no diabetes não diagnosticado e que está com o açúcar alto no sangue, né? O açúcar alto no sangue caracteriza a hiperglicemia, é isso? Isso, o termo médico utilizado para o açúcar alto no sangue é hiperglicemia. E tem pessoas que têm hipoglicemia, que é a falta de açúcar, que a pessoa tem um apagão de repente, não é isso, doutora? Isso, a hipoglicemia, a causa mais comum é medicamentosa. Então, aquele paciente que toma a insulina de forma excessiva, que errou na quantidade, ou que toma o remédio de forma errada, em dose excessiva, ou que toma insulina e que não se alimenta. E aí o açúcar cai. Eu me lembro que da outra vez que a gente estava falando aqui, a gente falou sobre osteoporose e depois fora do ar eu falei com a senhora a respeito do kefir, que é aquele iogurte natural que as pessoas preparam e que é importante para a saúde. Eu me lembro que a senhora disse assim, olha, podemos falar sobre isso na próxima entrevista. Tem a ver com ajuda, seria para osteoporose ou ajuda também no caso da diabetes? Então, em relação ao kefir, nada mais é do que levedo. E aí você acaba colocando na geladeira 48 horas, ele prolifera como todo fungo. Você faz um preparado, que tem receita até na internet, você pode acessar, tem preparados de receitas para você utilizar para fazer iogurte. Então você mistura no leite e vira um iogurte natural. Isso você consegue produzir sem um custo muito baixo e facilita a pessoa, porque a ingesta de cálcio ela acaba
conseguindo uma dieta mínima de cálcio, e o cálcio é que protege os ossos. Qual seria essa relação com o diabetes? O diabetes é uma doença que tem associação com a osteoporose, que nada mais é do que o remodelamento ósseo, a destruição do osso. Então, uma doença que tem associação com várias outras doenças, e uma delas é o acometimento ósseo. O QFI entraria como uma forma de prevenção da osteoporose, porque você está ingerindo uma quantidade de cálcio mínima necessária. E tem um exame que muito bom, é uma aula, conversar com a senhora a gente aprende, sabe, o tempo todo. Tem um exame que eu me lembro que eu já fiz, que acho que é chamado curva glicêmica. Qual o objetivo do médico pedir esse exame, doutora? Então, a curva glicêmica, ela é utilizada quando você pede normalmente aquele, doutor, me pede um check-up. Eu quero um exame de todos os marcadores do sangue. E aí aquele paciente que não tem nada, não sente nada e pede check-up. Aí vem a glicose de jejum, que é pelo menos 8 horas de jejum, acima de 99. E aí entra entre 99 e 126 naquela zona que a gente chama de penumbra. Existe uma dúvida do diagnóstico, porque acima de 126 é considerado nível de diabetes. Então, quando está nessa zona duvidosa, a gente pede a curva glicêmica, que nada mais é do que o nome científico chama TOCG, teste oral de tolerância à glicose, com 75 gramas de destrozol, uma substância que é um açúcar. Isso. Então o indivíduo ingere uma coisa muito doce e depois de 2 horas é medido o açúcar. E esse exame, ele tira a dúvida se o paciente tem uma glicose levemente alterada, que pode ser que muitos chamam de pré-diabetes, o que a gente chama de intolerância à glicose, ou se é realmente o diabetes. Ele vai tirar a nossa dúvida. Maravilha, conversamos com a doutora Amanda de Araújo Laudier, a filha da dona Aurora, aqui na Tupi, médica intitulada especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A senhora que também coordena uma equipe no Hospital Moncorvo Filho, não é isso, doutora Amanda? Correto. Doutora Amanda, telefone de contato, quem quiser falar com a senhora, quem puder e quiser marcar uma consulta, como é que faz? Meu telefone de contato do consultório é 3500-5858. 3500 5858. 5858, que fica na Barra da Tijuca, não é isso? Isso. Na Barra da Tijuca. E no Hospital Moncorvo Filho, a pessoa tem que passar, né, por algum posto, tem que passar pelo CISREG e ser encaminhada para o Hospital Moncorvo Filho, que será devidamente atendido ou atendida pela sua equipe, não é isso, doutora Amanda? Correto. Doutora Amanda, até a próxima, muito obrigado, um grande abraço e sucesso cada vez mais na sua carreira, viu? Obrigada pela oportunidade, mais uma vez estar falando com vocês, até a próxima. Mega Box, muito por muito pouco. Chã, patinho ou lagarto bovino peça quilo 16,99. Mega oferta do dia. Creme dental Oral B, 1, 2, 3, 70 gramas, 89 centavos. Peixaria Mega Box, o melhor atendimento é aqui. Mega Box, muito por muito pouco. Avenida Brasil 9.561, Passarela 15, Olaria. A bola vai rolar no primeiro